Questão sobre organizações de administração geral para quem está se preparando aí para os cargos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Beleza? Vamos ler. Enunciado da questão. A organização é um processo administrativo que tem por objetivo conceber a estruturação das entidades, sejam elas públicas ou privadas, reunindo os recursos disponíveis, pessoas, equipamentos, entre outros, em conformidade com o seu planejamento. Segundo diversos especialistas em administração, tal estruturação pode adotar uma estrutura de organização formal ou uma estrutura de organização informal. No que se refere a esse tema, julgue os próximos itens. Beleza? Então vamos julgar os próximos itens e um tópico muito importante para responder essa questão é o tópico sobre organograma. O que é o organograma? A gente vai ver nos enunciados que é muito importante entender o que é organograma, ver a materialização dele, para a gente responder corretamente as questões, as alternativas, julgar as alternativas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, no organograma do IBGE. Olha o organograma do IBGE. Aqui direto do site do IBGE, beleza? Vamos lá. Olha aqui a presidência, né, que tem a sede lá no Rio de Janeiro. Aí tem aqui o gabinete da presidência. Tem a Procuradoria Federal, Auditoria Interna, né, que esses órgãos aqui, ou essas unidades, exercem, né, esses setores exercem a função de assessoria, né? Isso indica aqui, ó, a função de assessoria, coordenação operacional dos censos, coordenação de comunicação social, aí depois vem outros, ó, diretoria executiva, tudo isso aqui são departamentos, né? Então aqui temos o organograma do IBGE, mostrando a estrutura formal. O organograma, ele expressa a estrutura formal do órgão, beleza? Ele está expressando aqui a estrutura formal, as linhas de comunicação, as linhas de subordinação, né? As linhas de comando, beleza? Então vamos voltar lá para a alternativa e daqui a pouco a gente volta para o organograma para ver isso claramente. Item 1. Julgar se está certo ou errado. Dentro da estrutura da organização formal, a divisão do trabalho representa um aspecto que pode ser observado por meio do organograma. Item certo. Vamos ver isso. Veja, se a gente não pode ver aqui, ó, nessa estrutura, a divisão do trabalho. Observe. Diretoria executiva, diretoria de pesquisa, centro de documentação e disseminação de informações, Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, diretoria de informática, diretoria de geociências. Veja que está dividido, né, entre esses, podemos chamar assim, departamentos, está dividido o quê? Conjunto de trabalhos. Existe uma divisão de trabalhos. Cada departamento desse vai agrupar um conjunto de trabalhos. Beleza? Então, sim, o organograma ele vem revelar essa divisão do trabalho. Beleza? Então, item 1. Dentro da estrutura da organização formal,
a divisão do trabalho representa um aspecto que pode ser observado por meio do organograma. Item correto. Item 2. Dentro da estrutura da organização formal, a relação de supervisão representa um aspecto que pode ser observado por meio do organograma. Item certo também. Olha aqui, vamos ver um exemplo. Ó. Coordenação de cartografia. Eles estão supervisionados por quem? Pela Diretoria de Geociências. Beleza? Coordenação de serviços de informática está supervisionado por quem? Pela Diretoria de Informática. Item correto. Vamos lá, vamos prosseguir. Item 3. Dentro da estrutura da organização formal, os canais de comunicação representam os aspectos que podem ser observados por meio do organograma. Sim, exatamente. Aquelas linhas podem indicar também esses canais de comunicação, certo? Essas linhas de comunicação. Como se dá a comunicação, por intermédio de quem, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se a coordenação de cartografia quiser se comunicar com o gabinete da presidência ou a presidência, ela vai fazer isso por intermédio da Diretoria de Geociências. Ela não pode se comunicar de forma direta. Ela faz por meio da sua supervisão imediata. Beleza? Então segue um fluxo. Item correto. Vamos voltar para a questão. Item 4. Dentro da estrutura da organização formal, as subdivisões principais representam os aspectos que podem ser observados por meio do organograma. Não precisa nem a gente voltar lá, porque a gente viu lá várias subdivisões e o organograma também pode representar isso, beleza? Item 5. Dentro da estrutura da organização formal, os níveis hierárquicos representam os aspectos que podem ser observados por meio do organograma. Item certo, exatamente, é o que a gente observa. Em todo organograma, as relações de hierarquia, ó. Hierarquia e subordinação. Beleza? Ó, toda relação de hierarquia. Coordenação de marketing, aqui o terceiro bloco, subordinada e hierarquicamente inferior ao Centro de Documentação e Disseminação de Informações. Escola Nacional de Ciências e Estatística, supervisionando a coordenação de graduação, coordenação de pós-graduação, coordenação de treinamento e aperfeiçoamento, e por sua vez a coordenação de treinamento e aperfeiçoamento está subordinada à Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, e assim vai. Chamo mais uma vez a atenção, embora esse assunto não apareceu na questão, para esses departamentos, ó, que estão ao lado. A presidência está aqui no centro, certo? E ao lado tem o gabinete da presidência. Procuradoria Federal são órgãos de quê? São unidades de quê? São unidades de assessoria. A Procuradoria Federal, ela presta o serviço do quê? De assessoramento, de consultoria jurídica acerca de contratos, certo? Então são órgãos de assessoria. As cores em escuro, né? Essas cores, os detalhes em escuro, o que é que eles representam para a gente? Eles vão representar a delegação de poderes, né? Quando você delega determinados poderes, representa as cores escuras.
quando a presidência delega certas atividades, certos poderes. Então você tem aqui, ó, essas cores escuras revelando isso. Procuradoria Federal não tem, por quê? Porque é o órgão de assessoria, beleza? Então, fica aqui essa questão pra gente. Todos os itens estão corretos. É uma ótima questão para revisar, né? Então, a alternativa correta é a letra E. Todos os itens estão corretos, beleza? Questão grande, longa, mas importante para a gente revisar o assunto. JVC, saudações no ar, um grande abraço.